Tem um tipo de solidão que quase ninguém percebe. Não é aquela solidão de estar sozinho fisicamente. É outra coisa. É a falta de alguém que realmente veja você. Sabe quando você está sempre presente para todo mundo, mas ninguém mesmo, para perguntar de verdade como é que você está. Você responde mensagens, cumpre o que precisa cumprir. Mas por dentro tem um silêncio, um espaço vazio, um lugar que ninguém visita. E o mais estranho disso tudo é que às vezes você nem consegue colocar em palavras o que está sentindo. Não é exatamente tristeza, não é exatamente abandono. É aquela sensação estranha de estar cercado de gente e ainda assim se sentir invisível. Talvez você esteja cansado de ser o apoio de todo mundo. Talvez tenha aprendido, ao longo do tempo, a não incomodar ninguém com o que você sente. Ou talvez você esteja apenas funcionando no automático, esperando lá no fundo que alguém perceba que você também precisa de cuidado. Quem é que cuida de você? Tem dias em que essa solidão nem faz barulho. Ela simplesmente se instala. Fica ali, quietinha, discreta, mas constante. E se eu te disser que existe um trecho na Bíblia que fala de alguém que te conhece de um jeito tão profundo, tão verdadeiro, que nem essa parte mais escondida de você passa despercebida? Porque talvez o que você mais precise agora não sejam respostas prontas, mas simplesmente ser visto. Fica comigo até o fim, tá bom? Pode ser que no meio dessas palavras você descubra que não está tão sozinho quanto imagina. Tem um texto que eu sempre volto a ler quando começo a sentir aquele vazio difícil de explicar. Aquela sensação de que ninguém realmente sabe o que está acontecendo dentro de mim. Está no Salmo 139, foi escrito por Davi. É uma oração antiga, de milhares de anos atrás. Mas parece que foi escrita exatamente para esses dias. Vamos ouvir juntos? Salmo 139, 1 ao 8. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente. Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Talvez a primeira coisa que esse texto nos lembre seja simples, mas ao mesmo tempo profunda demais. Você é conhecido, não de um jeito superficial, não só por partes, não apenas pelo que você mostra. Você é conhecido de verdade. Percebe o peso disso? O Salmo não está falando de um Deus distante, lá longe, apenas observando. Ele fala de um Deus que percebe seus pensamentos antes mesmo de virarem palavras, que sabe quando você está em movimento e quando você está completamente exausto. Isso toca bem ali naquela sensação de invisibilidade que a gente carrega às vezes, sabe? Aquela sensação de que ninguém realmente vê. Mas talvez o mais importante seja exatamente isto. Não existe um lugar, nem emocional, nem físico, nem espiritual, onde você esteja sozinho demais para que Deus não esteja presente. Nem nos dias altos, nem nos dias mais escuros. A parte mais difícil da solidão não é a ausência de pessoas ao redor, é a sensação de não ser percebido, de estar vivendo coisas intensas por dentro e ninguém notar, de sorrir por fora
enquanto o coração está em silêncio absoluto. E é exatamente aí que esse salmo toca fundo. Antes mesmo de falar sobre presença, ele fala sobre conhecimento. Tu me sondas e me conheces. Deus não apenas está perto, Ele entende. Entende aquele pensamento que você não consegue organizar. Entende a palavra que você engole porque acha que não vai fazer sentido para ninguém. Entende o cansaço profundo que você não comenta com ninguém porque nem sabe por onde começar a explicar. Você é visto, mesmo quando ninguém ao seu redor percebe. E isso muda tudo. Porque quando a gente se sente invisível, começa a duvidar do próprio valor, sabe? Começa a achar que talvez o que a gente sente seja exagero, que talvez seja drama, que talvez seja melhor mesmo continuar calado e não incomodar ninguém. Mas o texto diz que antes mesmo da palavra chegar à sua língua, Deus já conhece. Ele conhece o que você ainda está tentando entender sozinho. Para onde você poderia fugir da presença dele? Essa pergunta não é uma ameaça. Longe disso, é um abraço. Significa que nem quando você se isola emocionalmente, nem quando decide se fechar completamente, nem quando sente vergonha do que está vivendo por dentro, você sai do alcance da presença de Deus. Ele não se assusta com o seu silêncio. Ele não se afasta da sua confusão. Ele não se incomoda com a sua vulnerabilidade. E deixa eu te perguntar uma coisa. E se a sua maior necessidade hoje não for que todo mundo te entenda, mas descansar no fato de que Deus já entende? Talvez a solidão esteja gritando por conexão humana. E isso é legítimo, viu? Nós fomos criados para relacionamento. Mas existe um nível de profundidade que nenhum ser humano, por mais amoroso que seja, consegue alcançar completamente. Só Deus alcança. Ele vê a parte que você mostra, e a parte que você esconde, e até aquela parte que você nem sabia que existia dentro de você. Você é visto, mesmo quando ninguém percebe. E quando isso começa a descer do pensamento para o coração, a solidão perde força. Não porque as circunstâncias mudaram magicamente, mas porque você já não está mais invisível. Existe uma mão sobre você, uma presença que te cerca por trás e pela frente. E isso é mais real do que o silêncio que você sente agora. Hoje talvez nada externo mude, mas por dentro você pode começar a descansar. Em Isaías 43:1 está escrito: Eu o chamei pelo nome, você é meu. Isso confirma o que acabamos de sentir aqui. Deus não lida com você como parte da multidão. Ele chama pelo nome. Em João 14:18, Jesus diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele não promete ausência de dificuldades, ele promete presença. E em Hebreus 13:5 lemos: Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei, nunca. Mesmo quando a casa está cheia e o coração vazio, mesmo quando ninguém ao redor percebe o que você está carregando, você é visto, você é conhecido e você não está sozinho. Agora, vamos conversar com Deus sobre isso? Se você quiser, feche os olhos por um instante ou apenas respira mais devagar. Vamos falar com Deus juntos. Senhor, às vezes é difícil explicar o que está acontecendo aqui dentro. Não é sempre uma tristeza clara com começo e fim. Não é sempre uma dor que tem nome ou explicação. É só um vazio, um silêncio, uma sensação de estar sozinho mesmo, quando em teoria eu não deveria estar. Mas tu sabes, né? Tu me sondas e me conheces. Conheces os pensamentos que eu nem consegui organizar hoje. Conheces o peso que eu escondi atrás de um "está tudo bem" automático. Conheces o cansaço de precisar ser forte o tempo todo.
Eu não preciso te impressionar. Eu não preciso fingir diante de ti. Tu já sabes de tudo. Senhor, eu entrego agora essa sensação de invisibilidade que me acompanha. Entrego os momentos em que senti que ninguém realmente percebeu. Entrego as conversas que eu gostaria de ter tido, mas não tive coragem. Entrego o medo de incomodar as pessoas. E entrego esse hábito de me calar para não dar trabalho. Tu me vês. E se às vezes eu duvidei disso, se às vezes eu me senti completamente esquecido, se às vezes achei que as minhas lágrimas passaram despercebidas até por ti, hoje eu escolho confiar na tua palavra. Tu estás aqui, mesmo nos dias altos, quando tudo parece ir bem. Mesmo nos dias mais escuros, quando parece que nada faz sentido. Se eu subir, tu estás comigo. Se eu descer, tu continuas ali. Senhor, envolve agora essa pessoa que está orando junto comigo. Envolve ela com a tua presença silenciosa, mas completamente real. Não uma presença que pressiona ou cobra, mas uma presença que simplesmente acolhe. Toca nas áreas que ela não compartilha com ninguém, nas inseguranças mais escondidas, na sensação constante de não ser suficiente, no medo profundo de continuar sozinho por muito tempo. Coloca paz onde há agitação. Coloca descanso onde há tensão acumulada. Coloca luz onde tudo parece meio nublado, meio sem direção. Ensina a gente a descansar no fato de que somos conhecidos, profundamente conhecidos por Ti. E ainda assim, Senhor, amados, que essa verdade desça da mente para o coração, que ela seja mais forte do que as vozes internas que dizem o contrário, que ela seja mais firme do que as circunstâncias externas que tentam nos convencer de que estamos sozinhos. Senhor, ajuda a gente a lembrar, você é visto, mesmo quando ninguém percebe. Que essa frase ecoe dentro da gente nos momentos mais silenciosos. Que ela nos acompanhe quando a casa estiver cheia de gente, ou quando o quarto estiver completamente vazio. Fica conosco. Não nos deixa endurecer por causa da solidão. Não nos deixa fechar o coração por medo de nos machucar de novo. Ensina a gente a confiar na tua presença constante, mesmo quando não sentimos nada. Respira sobre nós agora, com a tua paz. Nós descansamos em ti, mesmo sem entender tudo, mesmo sem resolver tudo hoje. Nós descansamos. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você hoje, guarda essa verdade bem no fundo do coração. Você é visto, mesmo quando ninguém percebe. E se em algum momento a solidão tentar voltar, e ela pode tentar, volta também para esse salmo. Volta para essa oração. Volta para essa lembrança de que você não está sozinho, de que há uma presença real contigo. Se você quiser, compartilha esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso em silêncio. Alguém que você conhece, que talvez esteja passando pelo mesmo. E se esse espaço tem sido um refúgio para você, fica por aqui, tá bom? A gente continua caminhando juntos. Você não precisa passar por nada sozinho. Que você termine esse momento mais leve e acompanhado. Até a próxima.